Olá, boa noite. No ar, Votei em Você para todo o estado de Santa Catarina. Vamos falar de política? Vamos conhecer um pouco mais sobre o Parlamento Catarinense. Hoje eu recebo uma das representantes do Partido dos Trabalhadores e também representante da bancada feminina na Assembleia Legislativa, a deputada Luciane Carminati. Deputada Luciane Carminati vai para o seu segundo mandato como parlamentar e representa a região oeste de Santa Catarina. Luciane Carminati tem 44 anos, milita no PT, Partido dos Trabalhadores, e foi eleita deputada estadual no ano passado com 45.248 votos. Uma votação bem expressiva, não é? E representando o oeste de Santa Catarina, mais precisamente a cidade de Chapecó, onde a senhora nasceu, não é? E essa região tão importante para Santa Catarina sendo bem representada por uma mulher que eu digo forte na Assembleia. Prazer que seja bem-vinda aqui na Band, deputada. Prazer é todo meu, uma alegria muito grande, retornando depois de uma eleição, de um período de 4 anos, para também a gente socializar as nossas ações, nossos objetivos e o trabalho que desenvolvemos. Como é que a senhora se descobriu na vida pública, né? Porque tem sempre um começo, né? Professora, já tem a política no sangue, né? Porque sala de aula não é fácil, a gente sabe disso, os professores já são guerreiros por natureza. Mas aí vem um momento de um cargo eletivo, um mandato eletivo, né? Eleição, e não é fácil passar por uma eleição. O que levou a senhora a ingressar na vida pública, na carreira política? Então, em primeiro lugar, a partir da nossa profissão, do meu envolvimento na luta da educação. E quem decidiu que eu deveria ser candidata na minha primeira eleição foram os professores. Eles que decidiram me eleger como vereadora. Então, eu fui eleita vereadora no primeiro momento, depois eu fui candidata a vice-prefeita de Chapecó, retornei como vereadora, então 2 mandatos de vereadora, e depois, então, um mandato como deputada estadual e o segundo mandato agora. Eu acredito que, para mim, especialmente, veio muito a partir da indignação com os problemas que eu presenciei com os meus alunos. A falta de perspectiva de vida, de emprego, de moradia decente. Então, isso tudo nos comove e também faz com que a gente olhe para a política como um instrumento também de possibilidade de mudar essa situação. Então, não veio a partir de uma decisão minha pessoal. Para falar bem a verdade, eu resisti muito no começo. Eu dizia que eu não servia para isso, chorei 3 meses, mas aí me dei conta que a gente tem que enfrentar os desafios na vida. E hoje eu sou muito feliz porque eu acho que a gente contribui para fazer uma política séria, honesta, de muito compromisso social. E dizer também que não foi uma decisão individual, então isso também dá mais força para o nosso trabalho. Bom, e quase 26 mil votos, né? Mostra que realmente não está sozinha, representa pelo menos quase 26 mil pessoas, fora todas essas outras pessoas que podem não ter votado no seu mandato, mas acreditam no trabalho parlamentar, né, deputada? Mas quando a senhora fala em política honesta, e aí o eleitor hoje, o catarinense, o brasileiro, de modo geral, está um pouco desacreditado em relação à política, não é? São aí os escândalos um após o outro, e não é de hoje, não é recente, isso na história política brasileira a gente sempre tem esses momentos aí de escândalo e os momentos negativos da política. Como é possível fazer a política honesta? Ela é possível, ela existe. Existe um político honesto hoje no Brasil, deputada? Existe e são muitos. É uma pena que às vezes não apareça. É uma pena que às vezes a gente não tenha oportunidades como o teu programa para mostrar o nosso trabalho. Eu quero dizer que eu passei de 29 mil votos no primeiro mandato para 45. E por que a gente conseguiu ampliar tanto a votação? Primeiro, porque eu sempre digo que o político não pode se perder. E como que ele não se perde? Se ele está no meio do povo. Então, eu tenho uma relação direta, não só com a educação, que são os professores, a visita às escolas, quando eu vou para os municípios, a conversa com os pais, com os alunos, mas eu gosto de estar sempre ouvindo a população. Então, no domingo, quando eu estou em Chapecó, quando eu estou no município, eu vou para a igreja, termino a missa, eu vou conversar com as pessoas, eu vou conhecer o bairro, eu gosto de estar com o pé no chão. Então, eu acho que o político não pode se desvincular da relação com as pessoas, senão daqui a pouco ele acha
acha que ele está num outro mundo e aí fica mais fácil de se corromper. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, quando eu falo que existe honestidade na política, é porque em todos os setores tem os que não prestam. E se a gente olhar hoje, nós temos no Partido dos Trabalhadores mais de 10 milhões de filiados. A grande maioria é gente séria, decente e que faz o bom combate, eu diria. Mas nós temos também aqueles que às vezes se perdem. Então, o que tem que fazer? Não é dizer que todos não prestam, é punir aqueles que se corromperam ou que se perderam nesse caminho. O mesmo vale, por exemplo, para os empresários. Nós temos hoje vários empresários, os maiores empresários, inclusive presos hoje no país. E nem é por isso que a gente diz que todos não prestam. Existem jornalistas que são corruptos também. Não há como ser hipócrita e fugir disso, não é? E, deputada, eu gostaria de pedir desculpas. Eu falei 26 mil votos, foram 45. Isso. Obrigada pela forma elegante de corrigir. Perdão, foram mais de 45 mil, portanto, quase 46 mil votos que a deputada fez nessa última eleição e não 26, como eu falei anteriormente. Muito número, a gente acaba confundindo. Mas voltando à questão corrupção, e é verdade, sim, não é só na política que existe corrupção em várias áreas e existe corrupção na sociedade também. Não é? Os órgãos oficiais vêm aí divulgando maciçamente também campanhas educativas para isso, né, deputada? Então, eu acho que a corrupção ela precisa ser combatida. A pequena, o furar-fila, ou quando às vezes eu recebo uma ligação de um cidadão dizendo passa eu para frente no concurso público. Tem muito disso, né? Tem muito pedido para dar um jeitinho na bolsa de estudo. E na hora da campanha eleitoral, quando o eleitor chega e diz, eu voto, mas o que eu ganho em troca? Isso é corrupção, não é? Com certeza. Acontece muito. Acontece e a gente tem que sempre usar disso para educar as pessoas. E nós estamos vulneráveis a isso. Então, o que a gente precisa dizer? Eu sempre digo o seguinte, você quer um bom político, então não me peça para vender o teu voto, né? Porque quando você compartilha isso, acaba a obrigação. Ninguém mais pode exigir de um político algo se a forma de entrada dele foi desonesta. Então, eu acho que a gente precisa combater desde a pequena corrupção, que é o furar-fila, que é o passar para frente, que é dar um jeitinho, como os grandes escândalos também. Para isso, eu entendo que é preciso fortalecer as instituições. Polícia Federal, Ministério Público, a nossa legislação tem que ser mais dura. Inclusive, apresentei projeto nesse sentido também. E acredito que é uma construção cultural que nós precisamos fazer. É verdade. A gente tem interação com o nosso público e a primeira pergunta para a deputada vem dentro deste contexto que a gente está discutindo agora. Vamos ver a pergunta? É da Lilian Alves, de Tubarão, deputada. É impossível tê-la como representante do PT aqui e não surgir uma pergunta como essa. Como as lideranças do PT de Santa Catarina veem as denúncias de corrupção envolvendo partidários? E aí não são partidários só do PT não, né, gente? Aí vem partidos, N partidos, né? PT, PMDB, PSDB, todos os partidos envolvidos. Mas no caso do PT, como é que o partido em Santa Catarina sente este momento? Primeiro que a nossa Constituição garante o direito ao contraditório e ampla defesa. Isso é um princípio constitucional e vale para todas as pessoas, para todos os cidadãos. Então, nós temos a seguinte leitura. Se comprovar que, de fato, houve corrupção, desonestidade ou alguma atitude ilícita, nós vamos afastar, vamos expulsar e tomar as medidas que cabem ao PT. Mas é importante que se diga que da lista apresentada, nós não temos a maior listagem dos envolvidos e temos que também reforçar. Nós temos a presidenta da República que não foi nem sequer citada pelo Procurador-Geral da República. Então, a gente precisa também fazer justiça. Hoje, muitos partidos estão sendo questionados e o que cabe nesse momento é sempre a gente defender que haja punição. É como um filho da gente, aprontou, tem que ter punição, senão você acaba estimulando e fechando os olhos. Agora, eu não posso julgar alguém, fazer o papel de juiz e condenar sem que tenha prova e sem que a pessoa tenha o direito também de defesa. Então, nós temos essa leitura. O nosso patrimônio do PT, as conquistas para o povo brasileiro, precisam ser consideradas. Agora, isso não justifica haver casos de corrupção. Por outro lado, nós não podemos pegar esses casos de corrupção e desmerecer toda uma construção e de ganhos sociais que a nossa população teve.
É preciso saber discutir a política de uma forma menos apaixonada, mais lógica e mais racional, não é, deputada? A gente vai para um intervalo comercial, já a gente volta com os projetos de lei da deputada propostos na Assembleia Legislativa. Um instante só. De volta com o Votei em Você, e hoje estamos conhecendo o trabalho da deputada estadual Luciane Carminati, do PT, Partido dos Trabalhadores. Vamos agora aos projetos de lei em tramitação na Assembleia propostos pela deputada Carminati. Vamos continuar falando sobre corrupção. O PL 63.5 dispõe sobre o registro e controle da variação patrimonial e de sinais de enriquecimento ilícito por agentes públicos no exercício de cargo ou emprego público estadual. O projeto objetiva combater a corrupção aqui em Santa Catarina. Deputada, o projeto de lei que efetivamente vai investigar a vida das pessoas públicas, não é? Mais ou menos isso. Então, os agentes públicos são todos os servidores concursados, designados para uma função, eleitos e também contratados ou temporários. Esse servidor público, que é o agente público, na verdade, ele precisa ter, a partir do nosso projeto de lei, ele passa a ter um controle e um acompanhamento maior. O Tribunal de Contas é o órgão que passa a controlar e também visualizar os sinais ilícitos de enriquecimento e da variação do patrimônio. Para que a população compreenda, às vezes a gente comenta na rua assim, você tem um salário, mas você tem muitos bens, né? Compra terras, fazendas, se utiliza de helicópteros, navios ou iates, barcos, enfim. Então são sinais aparentes de riqueza. O que o Tribunal de Contas vai fazer nesse momento? Ele vai exigir do agente público a comprovação e a natureza dos seus bens. Caso o agente público diga, não, mas não é meu, é de alguém da minha família, ok, então nós queremos saber de quem é e também chama para si a responsabilidade. Então, nesse caso, o agente público passa a ser monitorado em sinais aparentes de riqueza, que inclusive no nosso projeto nós também conceituamos o que são esses sinais aparentes de riqueza. Bem, mediante a identificação da variação patrimonial incompatível com a sua renda, o Tribunal de Contas pode encaminhar para as instituições competentes, como é o caso da Polícia Federal, Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim, para outros órgãos estabelecer um processo de investigação e de, possivelmente, né, se for o caso, abertura de processo para que aí se apure então, as irregularidades. Quais são as penalidades, deputada, sendo constatadas essas irregularidades, esses possíveis crimes contra o patrimônio? Então, o próprio projeto ele não prevê penalidades. O que ele prevê é um acompanhamento, um registro, um controle e o encaminhamento para os órgãos competentes, que neste caso cabe à Justiça, né, ao Tribunal de Justiça, à Justiça Comum julgar, ou então a própria instauração, no caso do poder público, de processos administrativos, que vai desde a perda da função, né, a destituição do cargo, o afastamento, multas. E a nível nacional também, hoje nós já temos vários casos, né, mais de 4.000 servidores de carreira ou comissionados que se afastaram, aliás, que foram afastados da função e que estão respondendo o processo crime. Muito interessante. É uma lei que vai valer aqui no estado de Santa Catarina, porém, se a lei federal for aprovada, também vai valer no território nacional. A sua lei complementaria uma legislação federal caso a lei passe lá. Se não passar no Congresso, pelo menos teremos a nossa em território catarinense, né, deputada? Foi muito engraçado até, porque nós apresentamos na terça-feira a lei na Assembleia e na quarta o governo federal apresentou ao Congresso. Eu espero que as duas sejam aprovadas. Aqui na Assembleia, ela está tramitando em comissões já e depois vem o plenário, né, deputada? A sua expectativa, será que vai passar pelo plenário essa lei? Então, nós temos uma expectativa de aprovação, obviamente, mas eu entendo que é preciso fazer o debate com a sociedade. Nós já estamos desencadeando o processo de discussão para que a gente possa ter o apoio das instituições, das entidades, do cidadão individual, enfim,
porque nós entendemos que fica muito evidente que hoje no Brasil se discute muito esse tema e cabe a nós também trabalharmos este assunto, né? Ele entrou na CCJ, o projeto de lei, e ele precisa tramitar em 3 comissões para depois ir ao plenário. Vamos acompanhar. Estamos na expectativa também, eu acredito que toda a sociedade. Vamos a mais um projeto de lei proposto pela deputada Luciane Carminati. O 22.7 deste ano também dispõe sobre as regras de distribuição de recursos provenientes do royalties e investigação especial em contratos celebrados ou participação especial em contratos celebrados sob regime de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção em Santa Catarina. E esse dinheiro pode ser destinado aí para os recursos do pré-sal no estado para o pagamento do salário dos professores. Deputada, como é que vai funcionar essa lei aqui objetivamente? Então, para que a gente compreenda, nós temos uma lei federal que é a lei do pré-sal. Então, o que ela diz em relação à educação? Ela diz que 75% dos recursos do pré-sal, da partilha do pré-sal, né, da concessão, então, da partilha do pré-sal, os últimos recursos que foram aprovados em 2013, devem 75% serem destinados à educação, mas ela deixa aberta, pode ser educação integral, melhoria das escolas, valorização do professor, bolsa de estudo, enfim, ela é muito aberta essa lei, e 25% é para a saúde. O que é que nós fizemos em Santa Catarina com o meu projeto de lei? Nós estamos focando. Nós temos um problema em Santa Catarina que se chama carreira dos professores. É uma carreira que a gente vem acompanhando todo ano, sendo questionada, um salário bastante achatado, e nós precisamos colocar um incremento de recursos. Então, o meu projeto de lei, ele prevê que todo o dinheiro que Santa Catarina receber, desses 75% da cota do Estado, ele tem que ir para uma conta separada para pagamento de salário, vencimento e remuneração. Especificamente educação. Especificamente na educação e com este enfoque de melhorar o salário dos professores. Então, nós queremos carimbar, dizer que esse dinheiro não pode ser utilizado para qualquer área na educação, mas para remuneração e salários. Ela tramita por comissões, ou melhor, o projeto também tramita por comissões? Sim, ele está na CCJ, que é a Comissão Primeira, a Constituição e Justiça, depois ele deve ir para Finanças e Educação. Então, há todo um debate a ser feito, inclusive com o governo, né? Porque o governo pode entender que não é bom carimbar, deixar aberto. Nós queremos que o governo também ajude carimbando, porque o governo é momento, né? A gente não sabe daqui 4 anos quem será o próximo governador, quem será o secretário. A lei dizendo uma conta separada para remuneração e carreira é a luz que falta para a gente também dar um salto na valorização do magistério catarinense. Fica um dinheiro específico, né? Depois do intervalo a gente vai continuar falando sobre a questão de educação, mas só para o pessoal de casa também entender, projeto de lei funciona assim. É proposto, passa pelas comissões, depois vai a plenário. Se aprovado em plenário, tem que ser sancionado ou vetado pelo governador do estado. No caso de vetado, volta para a Assembleia Legislativa, onde os deputados derrubam ou mantêm o veto. É um pouquinho complexo, mas é facinho de entender. É só você acompanhar aí política e vida pública em Santa Catarina. A gente vai para o intervalo, a gente já volta. Volta e agora o último bloco do Votei em Você com a deputada estadual Luciane Carminati. Estamos falando sobre os seus projetos de lei. Vamos conhecer mais um, este aqui na área de segurança pública. O projeto de lei 21.6 deste ano de 2015 autoriza a criação de batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina em 3 cidades, em Chapecó, Xanxerê e lá em Lourenço do Oeste. Deputada, é necessário discutir segurança pública, é necessário um efetivo mais presente lá na região oeste e meio oeste de Santa Catarina, não é? Então, nós fizemos um estudo no estado e por que mais um batalhão em São Lourenço do Oeste, que é a divisa com o Paraná, em Chapecó, que é uma cidade que tem crescido e também absorvido muito da população do Oeste, e Xanxerê, que está nesse meio, então. O que nós temos identificado nos nossos estudos? Que a única região do estado de Santa Catarina que tem 54 municípios e apenas um batalhão no extremo oeste e um em Chapecó é a nossa região. Então, o que nós queremos? Colocar mais batalhões significa mais policiais na rua.
nós queremos melhorar a estrutura e diminuir o território de abrangência desse batalhão. Por isso, 3 batalhões. E já há o compromisso explícito do governador, né, no sentido de criar o batalhão de Chapecó. Então, criando o primeiro batalhão de Chapecó, nós reorganizamos territorialmente, redistribui-se e nós conseguimos trazer também mais efetivos para a rua. Embora os índices de violência sejam menores naquela região, é preciso sim um efetivo nas ruas maior, né, deputada? Chapecó, na verdade, é a cidade proporcional à população com o maior número de homicídios no estado. Isso vem se repetindo há 3 anos. Então, nós temos um crescimento da violência desproporcional. Eu acredito que a falta de policiais, a diminuição também é um dos motivos que tem aumentado os índices de violência em nossa cidade. Tá certo. Vamos a mais um projeto de lei, se eu não me engano agora na área de educação, projeto proposto pela deputada Luciane Carminati. Esse aqui é um projeto que a senhora quer resgatar lá de 2011, o projeto 169.3 proíbe a privatização e terceirização da alimentação escolar na rede pública estadual de Santa Catarina. Qual o objetivo, além de privatizar aqui e terceirizar, deputada, é economizar mais ou garantir mais qualidade na alimentação das crianças? Exatamente, são as duas questões e também o investimento na agricultura familiar. Não é possível você imaginar que nós temos um estado exportador de grãos, de carnes, de derivados, enfim, grande exportador do país e para fora do país e também um grande produtor interno. E você tem empresas terceirizadas de São Paulo, de Goiás, de Minas, que trazem comida de fora para nós. O nosso dinheiro sai daqui, 120 milhões por ano, dinheiro dos catarinenses. Então, nós queremos valorizar aquilo que o nosso agricultor lá do nosso município, que a gente conhece muito bem, tem endereço, sabe quem produz. Nós queremos que este alimento venha para a escola. Com isso, o agricultor ganha, o município ganha, o dinheiro não sai do estado e nós ensinamos as nossas crianças a se alimentar com aquilo que elas conhecem. Então, o nosso objetivo é não fazer da educação, da merenda escolar, um negócio. Educação é coisa séria e ela precisa educar. E a gente educa também quando nós usamos o nosso dinheiro para os agricultores, para o nosso município, para o nosso desenvolvimento do próprio estado. E a criançada começa a comer melhor também, menos industrializado, menos conservante, a comida mais fresquinha, mais saudável, né? E da cultura também, né? Você vai no sul, você vai na serra, tem o pinhão. Você vai no oeste, você tem outros. Então, eu acho que valorizar também os nossos alimentos regionais. Tá certo. Vamos ao último projeto de lei que a gente vai conhecer no programa hoje, proposto pela deputada Luciane Carminati. Voltamos a falar ainda sobre educação, também um resgate lá do ano de 2013, o projeto de lei 207.3. Obriga a presença no segundo professor nas salas de aula de ensino básico regular das escolas públicas de Santa Catarina. Esse aqui é polêmico, hein? Estamos vivendo aí uma discussão bastante acirrada em relação ao aumento de salário ou diminuição de salário, greves no setor de educação em Santa Catarina, medida provisória tramitando na Assembleia Legislativa, e esse projeto de lei aqui quer colocar mais um professor na sala de aula. Aí o governo do estado vai dizer, vai onerar a educação, deputada. Como é que vai funcionar e o objetivo desse projeto? Então, hoje, a legislação educacional assegura a figura do segundo professor no caso de uma criança com necessidades especiais. É nesses casos que há o segundo professor. O meu projeto, ele só diz que não pode ser qualquer pessoa, tem que ser habilitado, tem que ter formação e ele precisa estar integrado ao trabalho pedagógico. Então, a figura do segundo professor é para isso. Com relação às despesas, nós tivemos, do ponto de vista da educação, um orçamento de transferência de recursos da União, se olhar em cada município, equivalente a 5 ou 6 vezes mais. Então, tem aumentado os recursos da educação e não tem aumentado na mesma proporção o número de alunos porque tem diminuído a natalidade do brasileiro. Então, hoje nós temos menos filhos do que uma vez e os investimentos em educação têm aumentado. Eu dou o exemplo de Chapecó. Nós tínhamos há 10 anos atrás 9 milhões ano do governo federal, agora são 57 milhões. Então, nós queremos que o segundo professor também seja uma pessoa habilitada, qualificada e que contribua para
para a inclusão desse aluno com necessidades então, especiais. Segundo o professor, viria somente nas salas de aula com alunos especiais. Exato. Não todos, não é globalizado, é só nesses casos especificamente. Então tem como fazer? Tem como fazer. Os projetos do terceiro bloco agora que a gente conversou, do Batalhão de Polícia Militar, e da merenda e este agora sobre o segundo professor, estão já em tramitação nas comissões? Qual é a situação deles? Sim, eles foram apresentados no expediente da casa e eles tramitam na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Sempre a primeira é a CCJ, né? Falando em comissões, no primeiro mandato a senhora esteve na Comissão de Educação e Finanças, se eu não me engano, e agora, neste segundo mandato, também está em comissões, né? Continua em algumas comissões, deputada? Sim. Então, eu participo representando a minha bancada na Comissão de Constituição e Justiça, também na Comissão de Transporte, para discutir a logística do Estado, acho que é um tema importante, e como vice-presidente da Comissão de Educação, é a minha área mãe, né? É a minha área do meu sangue. Vai sempre ficar por ali. A minha vida profissional, e também a Comissão de Pessoas com Deficiência. Justamente o debate do segundo professor vem a partir, né, desse compromisso com esta área. Então são essas as comissões, além da Frente da Economia Solidária, que eu coordeno, da frente do SUAS, né, da implantação do Sistema Único da Assistência Social em Santa Catarina. É um trabalho em trabalho e trabalho, né? Os deputados trabalham, sim, é bom saber disso também, não é? Ver o lado positivo, né, dessas pessoas que acabam doando a sua vida também, não é? Para fazer um pouco melhor para Santa Catarina. É claro que sempre tem ali as suas exceções, mas a maioria é gente boa, sim, a gente tem que acreditar, afinal de contas a gente vota e elege, não é? São as pessoas que estão aí nos representando. Obrigada, deputada, nosso tempo está acabando, pela solicitude, pelas informações, e seja sempre bem-vinda aqui ao Votei em Você, a Band. Eu agradeço a oportunidade e deixar um abraço a todos que acompanharam esse programa. Eu peço que acompanhem também o trabalho na Assembleia Legislativa. É verdade, as sessões são abertas, existe o portal da Assembleia e a gente pode acompanhar tudinho diariamente por lá. Obrigada para você que curtiu o Votei em Você em todo o estado de Santa Catarina. Aproveite bem o seu final de semana. Vem aí, Jornal da Band. Até a semana que vem.